Ryan, Lucas Piton, Léo Jardim, Felipe Coutinho, João Vitor, Sforza, Adson, Jean David, Jair e David, os jogadores mais valiosos do Vasco da Gama. Com o fim da temporada, as especulações de transferências dos atletas tomam conta do dia a dia dos clubes e também da imprensa. Pensando no ano seguinte, é importante iniciar o planejamento desde já. Uma das melhores formas de entender como os clubes vão avançar nas negociações é necessário saber quanto cada um custa e o quanto ele se valorizou ao decorrer do último ano. Nesse cenário, o Gavia News elencou o top 10 atletas mais valiosos do Vasco da Gama. Os dados foram retirados do site Transfermarkt. David abre a lista do Vasco e aparece em 10º lugar, com os direitos econômicos avaliados na casa dos 2 milhões de euros, cerca de 12,7 milhões de reais. O ponta esquerda está ligado ao clube até o fim de 2024. Jair vem logo na sequência, avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 15,9 milhões de reais. O volante pertence ao Vasco até dezembro de 2025. Jean David é ponta esquerda e foi avaliado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15,9 milhões de reais. O atleta tem vínculo até junho de 2026. Adson está acima do valor de mercado de Jean David, com valores na casa dos 4 milhões de euros, cerca de 25,4 milhões de reais. O ponta-direita tem contrato até dezembro de 2027. O meio-campista do Vasco, Sforza, está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 25,4 milhões de reais. O atleta do Cruz Maltino tem contrato até dezembro de 2028. João Vitor é um dos zagueiros do Vasco, e os direitos econômicos dele estão avaliados em 5 milhões de euros, cerca de 31,8 milhões de reais. O jogador tem contrato válido até o fim de 2028. Felipe Coutinho aparece na 4ª posição, avaliado em 6 milhões de euros, cerca de 38,1 milhões de reais. O meia tem contrato até junho de 2025. Léo Jardim abre o top 3 do Vasco, sendo avaliado em 7 milhões de euros, cerca de 44,5 milhões de reais. O vínculo dele com o clube vai até o fim de 2025. A 2ª posição pertence a Lucas Piton, avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 50,8 milhões de reais. O lateral esquerdo tem contrato até dezembro de 2028. Ryan é o primeiro da lista, com valor de mercado de 10 milhões de euros, cerca de 63,6 milhões de reais. O ponta-direita de 18 anos do Vasco tem contrato até dezembro de 2025.